Lá. Provérbios capítulo 27, versículo 27. Versículo 27. Diz assim: E as cabras, leite em abundância para o teu alimento, para o alimento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Veja só. O texto, a gente tem estudado essa parte a última parte do versículo 20, do capítulo 27, que vai do 23 até o 27. Eu vou ler ele todo, porque esse é o último versículo que a gente vai analisar. Tá? Diz assim, na versão revista, Almeida Revista Atualizada. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecem os renovos e se recolhem as ervas dos montes. Então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para o teu alimento, para o alimento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Ou seja, ele é uma continuação em relação ao 26, mas que faz parte de todo um grupo de 5 versículos. Tá? Então, na linguagem de hoje, diz assim: E as cabras darão leite com fartura para você e para a sua família e também para suas empregadas. Já na versão parafraseada Bíblia Viva, diz assim: Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para o sustento das suas servas. Na versão Bíblia Contemporânea, que é uma Bíblia parafraseada, também diz assim: Haverá muito leite e muita carne para alimentar a sua família nos tempos difíceis. Então vejam só, dentro desse bloco, o que ele está falando, que aqui o tema central é o quê? É a provisão, ter cuidado para ter provisão nos momentos de escassez. Então, ele vai ter um momento, na vida é assim, nós temos um momento em que a provisão é abundante. Ou seja, a gente vai ter abundância. Abundância de recursos, não é? Abundância de dinheiro, abundância de saúde, abundância... Então, quando a gente está numa condição dessa, a gente tem que começar a se cuidar para o momento da escassez. Por exemplo, como é que a gente vai se cuidar para o período das doenças? Cuidando em manter a saúde. Ter uma boa alimentação, né? Fazer atividades físicas. E você está acumulando para o período em que vai chegar as doenças, que todos nós vamos passar por isso, inevitavelmente, e aí você vai ter saúde para suportar um momento de dificuldade. A mesma coisa com relação às riquezas e os bens e o patrimônio que você tem. Quando ele diz aqui, haverá fartura de leite e cabra, e a leite em abundância para teu alimento e para o alimento da tua casa e dos teus servos, é aquela tal situação. Eu sempre digo assim, veja só, todos nós, os cristãos, pensamos que tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Deus é quem dá o sustento. Só que tem um detalhe. Deus dá o sustento e tem muita gente que pensa o quê? Não, Deus dá o sustento, não vai faltar. Se não vai faltar, por que eu vou me preocupar? Né? Não é bem assim. Você tem que entender que Deus dá o sustento, mas Deus quer que você aprenda a cuidar de você mesmo. Então, por exemplo, Deus dá as frutas, dá a terra, dá a semente, dá as árvores de vários tipos de frutas, que cada fruta, às vezes a gente não para pensar, mas cada um tem uma vitamina específica, é um tipo de alimento específico, atinge o nosso corpo de uma forma específica. Né? Então a gente precisa se alimentar com proteína, precisa de fibra. Né? Então a gente precisa se hidratar. Né? Para manter o corpo funcionando, porque 75% do corpo da gente é água. Então a gente precisa se hidratar. 75% é água. Então, o que acontece? Nós precisamos nos hidratar. Né? A água corre nas nossas veias, né, como composto do sangue. Né? Se a gente não cuidar, o sangue fica grosso, o sangue engrossa, o coração trabalha mais forte, impulsiona, faz mais força, e pode chegar uma hora que ele não consiga. Porque está tão grosso o líquido que ele vai bombear, que ele vai ter problema. Então o líquido tem que estar fluido. Então, é por quê? A gente tem que cuidar.
Então dá o perigo. A gente tem que cuidar. Então, o que acontece? Essa administração dos recursos, voltando à ideia de que Deus dá o suprimento, a gente tem que administrar os recursos confiados por Deus para o momento da escassez. Para o momento da escassez. E outra coisa, quando a gente administra bem os recursos, não vai faltar, tanto não vai faltar para a gente, como não vai faltar para quem a gente cuida. Né? Então não vai faltar para filho. No caso aqui ele fala das servas e servos, é porque na época existia os servos e servas e essas pessoas dependiam daquele administrador, da forma como ele administrava os recursos. Tem um exemplo interessante de José, do Egito, quando teve um sonho de sorte. A gente vai ter 7 anos de escassez. Aliás, a gente vai ter 7 anos de abundância e depois 7 anos de escassez. Então a gente vai ter que começar a guardar o que a gente tem agora, porque a gente vai ter 7 anos de escassez. Para a gente não passar fome. O mínimo que a gente precisa, eu sempre digo, olha, o mínimo que a gente precisa é um abrigo do sol e da chuva, água e a comida. Para se manter. Sabe de José, né? E aí o que acontece? Ele se preocupou em manter e foi, aliás, manter não, foi colocado como administrador para manter essa engrenagem funcionando, ou seja, ele foi um administrador preocupado com o momento de escassez e aí ele gerou provisão suficiente, não só para eles, os egípcios, como também para aquelas pessoas que procuravam os egípcios, como os próprios irmãos dele, que foram ao Egito atrás de alimentos, de mantimento, porque não tinham no local onde ele estava, ou seja, uma seca muito grande. Então, o versículo 23, no caso de Provérbios 27, começa com o quê? Primeiro que o sábio vai conhecer o seu patrimônio. Ele olha para o patrimônio e a pessoa que é sábia diz, olha, eu só posso até aqui. Então, para que eu vou querer assumir uma responsabilidade que eu não vou poder cumprir? Né? Segunda coisa que a gente vê no versículo 27, ele reconhece que a riqueza é transitória. A riqueza é transitória. E a gente vive, muitas pessoas vivem hoje, por conta da abundância de recursos, mesmo em meio à dificuldade, mas há abundância de recursos. Um indivíduo que vive hoje uma condição mais humilde, ele vive em melhor condição do que os antepassados dele há 40, 50 anos atrás. Então, ele reconhece que a riqueza é transitória, ele reconhece que tem um limite do patrimônio, ele vai observar os ciclos das produções, no caso dele aqui, que ele trabalha na agricultura, mas o indivíduo que produz qualquer tipo de empreendimento, irmãos, tem momentos que a gente chama de sazonalidade, é esse ciclo de produção e de venda. Tem um período que as vendas caem, principalmente no período do inverno. Né? Você vai vender bebida gelada no inverno? Não. Vai vender bebidas quentes para aquecer o corpo. Você vai vender bebidas quentes no verão? Vende, mas muito menos. Né? É muito mais gostoso você tomar, beber, aliás, um chocolate quente, um café quente e um chá quente num dia de frio. É muito mais gostoso. Você toma, o aroma é maior, o sabor é realçado, aquela bebida esquenta a sua boca, vai esquentando o seu corpo. É aquela delícia você provar uma bebida quente num dia frio. A mesma coisa é num dia muito quente, que você vai tomar aquela água refrescante, água geladinha, você bebe ela, entendeu? Não tão gelada como aquela que a gente diz que bebe e dói o céu da boca de tão gelada que ela está. Não, aquela que refresca, você bebe ela, né? E ela refresca. Então, tem que observar esses ciclos. A outra coisa, transformar a riqueza que você tem em patrimônio. E para transformar a riqueza em patrimônio, você não pode consumir tudo. Você tem que guardar uma parte. Isso. Tem que guardar uma parte. É muito importante. Guarda uma parte e continua. Aí alguém diz assim, mas olhe, como fazer com aquela pessoa que tem um salário mínimo?
ela pode guardar uma parte economizando aquilo que ela usa. Vou dar um exemplo. Você come carne. Come carne. Carne é muito bom, é muito gostoso. Alimenta tanto quanto um ovo alimenta. Não é? Aí eu lhe pergunto, se no dia não tem carne, tiver um ovo, você vai estar bem alimentado? Vamos estar bem alimentados. Não é? E ovo é bem mais barato. Né? Você come aí um ovo, 2 ovos, com uma farinha de milho, uma farofa, um cuscuz, ou no sul a pessoa chama de polenta, outros aqui a gente chama de 40, né? Então você pega o ovo, bota a farinha de milho, coloca água, coloca 2 ovos e mexe. E faz como fosse quase um pudim, né? Aquilo alimenta muito. Né? Aí você diz, olha, esse período agora a gente vai comer, não vai comer carne, a gente vai comer ovos, para poder sobrar um pouco de dinheiro, para a gente poder guardar. Você vai continuar bem alimentado. Não é? Se você tem poucos recursos. E você vai poder guardar uma parte, aquele dia que você usaria para carne. Olha, final de semana a gente ia comer uma pizza, a gente não vai comer uma pizza, a gente vai comer em casa, a gente vai para casa, vai fazer alguma outra coisa em casa para comer em casa e a gente vai economizar esse recurso. Um sanduíche, um lanche, entendeu? Então, você consegue guardar alguma coisa. Então, as cabras, e aqui no caso, é aquela estratégia de você ter o quê? O leite, o couro, ou seja, abater a imagem, as cabras representam esse bem que produz algo para você sempre. Então você tem um pequeno negócio, você é um pequeno empreendedor, você tem que ter cuidado com o que você vai usar. Você não pode querer usar todo o dinheiro. Tem que tirar uma parte para você e outra parte para reinvestir naquele seu pequeno negócio e ele vai ampliando, ele vai crescendo. Né? Quantas grandes redes de supermercado começaram como uma pequena mercearia num quartinho de casa? Né? E começar dessa forma. Demorou um certo tempo, mas aí ela vai crescendo, vai tomando volume, e aí chega ao que nós temos aí, grandes redes, por exemplo. Começaram assim. E em várias áreas, né? Em várias outras áreas também. Então, ele diz aqui, cuidado, não vá aproveitar e querer estar com fome, eu queria comer carne, então vou matar minhas cabras para poder comer. Elas vão acabar e vai acabar a carne, vai acabar leite, vai acabar tudo. Não é? Você não vai ter o couro mais para... Então é melhor que você tenha elas sendo alimentadas e reproduzindo, novos cabritos e novas cabritas, e aí você vai tendo leite e vai aumentando o seu rebanho. Não é? Isso leva tempo. Tá? Então, ele está falando sobre a sabedoria, né, de cuidar dessa riqueza. O leite aqui, em abundância, pode significar aquela provisão diária, a continuidade, a estabilidade na hora de produzir algo. Né? Porque tem pessoas que fazem assim, né? Vendem um apartamento porque tem uma dívida, e aí vão fazer uma festa porque venderam o apartamento e consumir uma parte daquele dinheiro que, na verdade, deveria pagar a dívida. Então, não deveria fazer isso. Deveria pagar a dívida e viver de forma regrada com relação aos recursos que ele tem. Né? E quando você faz essa distinção, desse cuidado com a provisão, você vai ter o quê? Ele diz aqui, vai ter cabras e leites e alimento para a tua casa. E então a própria pessoa que administra os recursos vai ser beneficiada, porque vai ter recursos para poder fazer face ao seu sustento. Ou seja, ele vai ter recursos para o seu próprio sustento. Lógico que a gente tem que aproveitar, né, os benefícios dos nossos esforços. Mas a gente tem que ter cuidado para não querer
consumir tudo que a gente tem, porque uma hora pode faltar. Tudo na vida tem um fim. Eu tenho vários exemplos de empresas, grandes, mega empresas que faliram, que você nunca imaginava que uma empresa daquela poderia falir. Né? Mas temos exemplos. Então, a provisão aqui vai alcançar toda a família, ela vai sustentar não só você, como pessoas próximas. Imagina que você está produzindo e está acumulando, você pode vender para pessoas próximas. Você pode vender. Então, o administrador que ele é sábio, ele vai administrar seus recursos sabendo que aquele recurso não é só para ele, é para a família dele, para as pessoas próximas, para outras pessoas que podem necessitar daquele alimento e que ele pode vender o alimento. Então, todo aquele que vai depender economicamente do dono da empresa, vamos pensar assim, dependem da sabedoria dele em administrar. Porque se ele não souber administrar bem o seu negócio, ele vai fechar e as pessoas vão perder o emprego. Então, o interessante é que a gente vê no texto aquela progressão. Você tem que saber cuidar de si mesmo para poder saber cuidar dos outros. Então, a gente tem que aprender a cuidar de si mesmo para poder aprender a cuidar da família, para depois aprender a cuidar daqueles que estão próximos e dependem da gente. Ou seja, a prosperidade ela vai crescendo, né? A partir de você. Então, a riqueza que vai sendo produzida por você com sabedoria vai alimentar você, vai alimentar seus familiares e vai alimentar todos aqueles que dependem de você, que sejam seus trabalhadores ou seus funcionários ou colaboradores. Então, o princípio moral aqui é que Deus ele dá recursos para que seja administrado de forma responsável. E administrando de forma responsável, você vai ter provisão para os tempos difíceis, você vai ter estabilidade, porque aí no momento difícil você não vai passar aperto, vai passar dificuldade. E também o cuidado daqueles que dependem de você, né, que dependem de você. Então, o recurso que Deus nos dá, pensem bem no que eu vou dizer, ele não é só para mim. Porque dependendo da forma que eu agir, que eu cuidar, ela vai ser uma bênção para outras pessoas. Por quê? Porque eu administro, eu cuido de mim. Ao cuidar de mim, eu vou cuidar da minha família. Cuidando da minha família, eu tendo mais recursos, eu vou poder abençoar outras pessoas que precisam. Tanto podendo doar, né, podendo fazer uma doação, quanto vendendo um produto para alguém que queira. Né? Então, Deus, ele dá o suprimento, né? Mas nós somos o quê? Mordomos. Devemos saber cuidar. Saber cuidar. Eu não sou dono de tudo. Eu tenho as coisas, mas eu sou um mordomo. E eu digo assim, como que não sou dono? Basta você morrer. Você não leva absolutamente nada. Seu dinheiro fica, seu carro fica, sua casa fica, seu material, Bíblia, livro, celular, tudo que você tem vai ficar. Isso é uma demonstração que você não é dono. Você está ali usufruindo temporariamente daquele bem. A gente constrói casa, a gente quer aumentar o patrimônio. É uma coisa boa, é. Mas chega o final, a gente pode até aproveitar de uma parte. Quando chega no final, dependendo da família, os filhos podem acabar com tudo. Como eu já vi vários exemplos de filhos e netos acabando. Aí o pessoal diz assim, se pai é rico... Não, pai como é? É pai pobre, filho rico. Filho rico, netos miseráveis. Porque o pai era pobre, mas ele juntou riqueza. Os filhos não tiveram o esforço, não tiveram não passaram pelas dificuldades que o pai passou para juntar. Aí quando eles veem tudo em abundância, acho que aquilo não acaba.
né? E aí eles vão fazer o quê? Vão usufruir sem se preocupar. Ah, não, isso não acaba. Mas acaba. Aí o que acontece? Os netos voltam a viver a pobreza que o avô vivia, antes de começar o patrimônio. Então, poucos conseguem passar para os filhos o cuidado na administração. E ele tem que começar de criança, ensinando. Você tem ensinando a cuidar, para quando eles assumirem, poderem continuar aquilo que o pai montou. Né? A gente tem vários exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas nisso, dos filhos continuarem, e tem outros casos que não, né? Tem outros casos que não. Tem casos que a família está brigando aí pelo patrimônio que o pai deixou, né? E tem pais que já estão fazendo o quê? Já estão doando em vida. Isso é seu, isso é seu, isso é seu, isso é seu. Porque quando eu morrer, eu não quero ver ninguém brigando por causa de patrimônio. Porque enquanto está vivo, ninguém diz, o pessoal não diz que vai brigar. Filho nenhum diz que vai brigar. Não diz, mas quando morre, olha, já teve vídeos na internet, eu já vi 3. As pessoas brigando no cemitério. Teve um que saiu briga mesmo, literal, saiu tapa. Um defunto ali ainda não estava enterrando, e o povo brigando porque queria o patrimônio e minha parte, entendeu? Tem exemplos de pessoas que eu conheço próximas também, brigando no cemitério porque queriam uma casa para dividir para 3, e a mãe deixou um terreno para outro, um terreno para outro. E aí um irmão foi lá, prosperou, construiu a casinha dele. A irmã foi lá, prosperou. A outra não estava muito preocupada, não. Quando a mãe morreu, disse, eu quero a parte de vocês, que a mãe deu para vocês. Veja só, né? E brigando no cemitério, já brigando no cemitério. Veja que espírito, né? No cemitério. Eu já vi, já soube de história, de pessoas que me contaram. Né? E de gente de igreja, contando que o pessoal brigando no cemitério pelo patrimônio, e pouco patrimônio. Né? E pouco patrimônio, porque uma pessoa briga por uma casa que tem um quarto, uma cozinha, um banheiro e uma sala, você imagina a condição de vida dessa pessoa. Né? Então, é esse cuidado de planejar, de ter cuidado com a alimentação, com a provisão da alimentação, com a estabilidade, com a tranquilidade, com a continuidade do patrimônio. Né? Então, quem administra bem, protege quem? Protege ele, protege a família, protege o emprego dos seus funcionários e demonstra que a verdadeira prosperidade não é acumulação indiscriminada, porque aí existe uma coisa chamada ganância. Ganância é uma coisa e desejo de progredir é outra. Uma coisa é ser ganancioso, outra coisa é desejo de progredir. Desejo de progredir não é ruim, é uma coisa boa. Eu quero progredir, eu quero melhorar, eu tenho uma casa, aí eu vou construir outra casa, aí tem meu filho, eu vou ter uma casa para o meu filho vai trabalhar comigo, olha meu filho, agora a gente vai construir a outra casa. Exatamente, agora a gente vai construir outra casa do seu irmão, que é mais novo. Você, quando casar, já tem sua casa. Olha, essa casa que a gente vai fazer? Vamos alugar essa casa, até você casar. Quando você casar, essa casa vai vir para você. Certo? Não, pai, vamos fazer isso. Aí constrói a casa para o outro. Já são 2 casas. Vamos alugar as casas. Com o dinheiro dessa casa, a gente pode fazer outra. Né? Podemos melhorar a nossa casa. Né? Aí ele casa, aí ele já tem uma casa. Aí já avisa para o inquilino, olha, eu vou precisar da casa tal período. Aí quando ele casar, pronto, já tem a sua casa. Você já tem que ficar abrigado. Ele, com essa mentalidade, vai fazer o quê? Não, vai trabalhar junto com o pai, vamos construir outra casa e vamos imaginar que eles vão construir casas para alugar e gera uma renda. Né? Vamos imaginar que ele agora não vamos só construir casas, a gente vai construir comprar um terreno e vamos criar bodes e cabras. Né? Tirar leite, fazer queijo. Então, você tá prosperando. E não é de forma gananciosa com o seu trabalho. Lógico que você vai estimular, como a gente pode dizer assim, a inveja dos outros, porque a inveja é uma desgraça, né?
As pessoas veem você prosperando e as invejas, elas se levantam. Os invejosos se levantam, aliás, né? Então, esse princípio de prosperidade é a capacidade de gerar continuamente provisão para si, para a sua família e para todas as outras pessoas que dependem de você. E no caso de uma família é o filho. Tá certo? Então vamos para outro versículo.